Centelha divina, eu estou muito feliz de você ter feito essa escolha, de você estar aqui. Quero, em primeiro lugar, te parabenizar pela decisão, pelo investimento em você, em ter uma vida mais harmonizada, em ter uma vida que vai fluir com mais facilidade, né? Se dedicar para esse momento. Parabéns, viu? Não é fácil. Eu sei que não é fácil a gente tomar essas decisões. E essa primeira aula eu quero me apresentar, é uma aula para a gente se conhecer, né? Tem muita gente aí que já me segue, já me conhece, sabe minha história, mas eu vou contar aqui bem rapidinho, só para a gente dar uma introduzida, tá bom? Eu sou uma centelha divina, né? Você já deve ter me visto falando isso por aí. Se não é isso, ó, eu tenho até aqui tatuado no meu braço, é a única tatuagem que eu tenho, porque ter essa percepção, encontrar essa clareza trouxe na minha vida uma transformação. A partir do momento que eu me conscientizei do que eu realmente sou, do que nós somos, a vida ficou muito mais leve. Os problemas fizeram assim, ó, pá, boletos, que boletos, gente? Brincadeira, né? Boleto todo mundo tem. Mas quando a gente se percebe que a gente é algo muito maior que boleto, que alguns problemas na vida que são passageiros, que são transitórios e que nós, centelha de reinas, não somos passageiros nem transitórios. As coisas tomam uma proporção diferente. Eu vou explicar tudo isso dentro do curso, tá bom? Vai ser maravilhoso. Meu nome nessa vida aqui, nessa experiência terrena, é Daniela Morim, mas todo mundo me chama de Dani. Você fique à vontade para me chamar também, tá? Acho que a única pessoa que me chama de Daniela é minha mãe quando tá brava. Vamos deixar isso pra lá. Mas eu quero te contar o seguinte, que eu sou uma centelha divina como você. E que como você, eu já tive nessa posição de buscador de respostas, sabe? De querer encontrar fórmulas para resolver situações, problemas na vida. De querer encontrar salvador, de querer encontrar algo que preenchesse às vezes um vazio, né? Eu sentia um buraco aqui dentro, um vazio. A minha infância, eu nasci numa família simples, humilde, e eu cresci ouvindo coisas que, como vocês também devem ter ouvido, criaram algumas crenças, né? Quanto a dinheiro, relacionamento, né? Eu cresci assim num ambiente, eu era caçula de muitos irmãos, minha mãe trabalhava pra caramba, meu pai ficava muito fora, além de ser alcoólatra, né? Então a gente tinha assim alguns problemas ali familiares. E eu lembro que eu me sentia, teve uma época que eu me sentia assim tão de lado, porque eu era caçula de 6 e assim tinha uma distância de 6, não, de 7, desculpa. Tinha uma separação grande, sabe? Minha da minha outra irmã eram 6 anos assim, eles já eram mais velhos. E eu escrevi para minha mãe um bilhetinho, outro dia ela lembrou disso também. Lembra da cartinha que você escreveu? Dizendo que eu me sentia um papel de rascunho. É assim, aquele papel de pão que a gente escreve e depois joga fora. Eu não sentia que eu tinha valor, sabe, ali dentro daquela família, porque estava todo mundo tão. Hoje, como adulta, eu consigo ver isso, estava todo mundo tão envolvido com os seus afazeres, né? Meus irmãos mais velhos já estavam casando e, e eu ficava ali meio que de lado, né? Minha mãe tão preocupada com conta, meu pai dando dor de cabeça, então eu me sentia assim. E eu percebia que a valorização da pessoa era de outra forma. E a vida, para minha família, era só obrigação, sabe? Só cumprimento de tabela, de você tem que casar, arrumar um marido rico, entre aspas, né? Assim, formas de ser rica na vida. Ou você nasce rica, ou você tem um marido rico, ou você ganha na loteria. Então, eu cresci ouvindo essa bobagem, né? Essa é uma crença que se cria. E foram valores, assim, que crenças, né, que foram instaladas, não é nem valor aqui, é um equívoco dizer que isso é um valor, mas foram crenças instaladas que eu acabei levando para a vida. E lá na vida adulta, quando eu cheguei lá no momento, quando eu encontrei uma pessoa que eu achei que seria o meu salvador, né, o tal do marido rico, só que não exatamente isso, mas assim, o homem que viria me salvar e me tirar daquele sofrimento, não foi bem assim. E que ao virar esposa,
veio junto um monte de questionamento, de responsabilidade. Eu acabei me envolvendo com uma pessoa que trazia aí também o arquétipo do meu pai, né? Claro, isso acontece, padrão de repetição, e lá vem o alcoolismo outra vez, e ai, dúvidas cruéis, crises existenciais. Então eu vivia uma vida aí depois do meu primeiro casamento achando que eu era ingrata com a vida porque eu estava recebendo uma vida confortável, né, financeiramente. Eu tinha um filho ótimo, saudável, maravilhoso. Eu tinha o meu trabalho, minha formação, eu tinha um negócio e eu dirigia infeliz. Eu lembro de ir chorando para o meu trabalho porque eu estava me sentindo mal, de voltar chorando para minha casa. E eu fazia muito isso dirigindo, porque quando eu estava na frente das pessoas, eu não queria que elas vissem, né? Eu escondia. Então, o momento de dirigir aí em São Paulo era muito trânsito, era o momento que eu entrava nessas reflexões. E como vocês já devem ter visto por aí, eu deixei ali no meu destaque, contando um pouco da minha história. Então eu fiquei viúva desse casamento, né? Foi uma situação bem complicada. Tinha meus 2 primeiros filhos são desse casamento. E foi aonde, assim, a vaca foi pro brejo. Mas foi maravilhoso ela ter ido pro brejo, que foi onde eu comecei a fazer terapia. E aí dentro da psicologia eu encontrei apoio. Foi quando eu fui buscar um apoio espiritual, sabe? Porque eu me vi viúva com 2 crianças e sem saber para onde ir. Eu não era feliz na minha profissão. Tava num momento que eu tava com uma neném pequena, um negócio, eu já tinha vendido meu negócio, e assim, uma vontade de dar uma guinada na vida, só que com criança, quem é mãe aí sabe do que eu tô falando, é difícil. Mas as terapias, uma a uma, os conhecimentos, foram me abrindo assim janelas, né? O apoio espiritual, o apoio dos amigos, da família, principalmente, né? Porque assim, embora a minha família lá no começo instalou-se muitas crenças, eu sempre tive um apoio, né? Minha mãe sempre esteve comigo aí nas situações difíceis, me ajudando com as crianças, né? E com todas as questões práticas da vida. Mas só tô te contando isso para te falar que eu já passei por perrengues, né? Também. E aí veio questões financeiras, né? Depois de escassez, porque sem trabalhar, sem marido e com 2 crianças, os gastos, né, vão lá em cima e as coisas não se mantêm. Até que tudo isso se reorganizou, se reestruturou, relacionamento, né? Que eu comecei um relacionamento novo, só que muito insegura e, nossa, com muita questão para trabalhar ainda dentro desse relacionamento. E aos poucos a gente foi amadurecendo junto. Eu tô casada hoje há 10 anos, ele é um amigo de infância, mas o nosso começo de casamento também não foi legal, sabe? Teve uns perrengues bravos aí. Que eu nem costumo contar muito não, que é pra não magoar, não assustar de novo, né? Não trazer essas coisas do passado, mas não foi fácil não. Mas a gente amadureceu junto, né? E como eu estava nesse processo de autoconhecimento, foi época que eu já conhecia o Feng Shui, mas aí eu tive um aprofundamento, comecei a estudar mais a respeito, trazer realmente ele para o meu dia a dia e na prática ali, sabe? Na paulada mesmo, né? Vendo as coisas acontecerem e começando a ressignificar, foi maravilhoso. Porque a vaca foi pro brejo, coisas ruins aconteceram na minha vida, mas o desenvolvimento do autoconhecimento me trouxe uma bagagem grandiosa demais. E chegou um momento aí, eu já estava no meu negócio da loja, né? Até acho que vai ter pessoas aqui que vão lembrar da época da loja. Faz pouco tempo, é recente, né? Que eu fechei a loja. Uma loja de decoração com propósito. Chegou uma pessoa na loja e... Ai, eu até me emociono, assim, de lembrar desse dia. Será que... Não sei se ela tá aí, se ela vai lembrar disso. Mas ela chegou pra mim na loja e falou assim: ah, eu vim aqui, mandaram eu te procurar porque falaram pra mim que você vai conseguir me ajudar. Bom, vamos ver o que que é, o que que eu posso te ajudar então, né? Porque na loja vendia óleos essenciais, incenso, cristais, era uma loja de decoração com propósito, placas decorativas como essas aqui, né, com frases, inspiração e tal.
E aí ela me disse o seguinte: eu preciso de paz interior. E quando ela me disse isso, eu percorri assim os olhos na loja, procurando um óleo essencial, procurando um cristal, mas o que vibrou foi aqui dentro. Foi aqui dentro. Eu falei, caraca, o que essa mulher quer não tá na loja. E eu não vou conseguir colocar numa caixinha e entregar para ela. Eu sabia o que ela estava me pedindo. Aquela paz interior que ela disse que estava precisando sentir, eu sabia o que era, porque eu já tinha passado por aquela situação. Eu não vendi nada para ela aquele dia. E como dona de loja, dona de comércio, eu deveria ter vendido alguma coisa, mas eu não vendi nada aquele dia. E eu fiquei tão chocada. E eu fiquei pensando, poxa, o que ela quer tá dentro de mim. Tá aqui. Eu poderia ensinar. E nessa fase, eu estava atendendo com as terapias, com o reiki, com a barra de axis, mas processos assim, atendimento individual, corporal, indicação de óleo essencial, né? Através da aromaterapia, dos cristais também, para meditação e tal. E foi ali que eu falei, não, tem que fazer algo diferente. Tem que fazer algo diferente. Eu preciso, né? A consultoria de ambiente já existia, o Feng Shui já estava ali comigo. Eu falei que eu preciso me aprofundar nisso, preciso ir mais. E mergulhei nessa história. E assim, gente, se tem uma coisa que eu não me canso, é de mudar todo dia. Então sempre vai ter novidade na minha mão, na minha vida, sempre vai ter. Quem me acompanha, e vocês vão estar aqui por 2 anos, 2 anos vocês vão ter acesso a esse conteúdo, vai ter muita novidade. Porque assim, toda hora eu estou trazendo algo novo. É de um curso, é de um livro, é de uma vivência que eu tenha participado, sabe? Ou é dessa rede de relacionamentos também que a gente faz. Então, assim, teremos 10 encontros online ao vivo, mas depois o processo vai continuar, não vai parar. Sim, acabou, 10 sessões aqui, acabou, não tem mais. Autoconhecimento é para a vida toda, tá bom? Não quero me alongar muito, essa é uma aula de boas-vindas, onde eu queria te contar um pouquinho da minha história, né, da minha bagagem, da minha experiência, e falar que aqui, dentro do programa Harmonize Seu Viver, além de técnica, de ferramenta, de meditação e de um olhar para a vida de acordo aí com várias filosofias, né, uma base extensa que eu vou trazer para vocês, também tem o olhar de uma mulher, de uma esposa, de uma mãe, de uma mentora, né? Então eu tô aqui realmente para segurar na tua mão e olhar junto com você o que é que tá tirando a sua paz interior, que não tá deixando você conquistar. E eu vou te mostrar o caminho que eu percorri, o caminho das pedras e que agora já tá mais fácil para você conseguir manifestar essa paz interior aí dentro e manifestar a vida que você deseja também, a sua vida mais elevada, uma versão sua que vai te trazer mais leveza, mais fluidez, que daqui para frente você vai viver a vida de uma forma mais leve. Não estou dizendo que não vai ter problema, porque o problema ele vem para a gente aprender, né? Para trazer uma solução para a nossa vida na evolução, não naquele momento só. Então o problema vem para que você aprenda com ele, para que você enxergue qual é a lição e a partir do momento que você se fortalece ali, você sobe mais um degrau. Mas se você não sabe disso, e se você não sabe como fazer, você fica ali patinando. E você não sai daquilo, e o problema fica repetindo, e você não sai, e o sentimento continua lá dentro, e você continua sofrendo. E pode ser mais leve, pode ser diferente. Vai ser maravilhoso essa nossa jornada junto. Eu faço questão de te contar assim, ó, tintim por tintim, passinho por passinho, dia a dia, a gente vai estar junto aqui, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo, na próxima aula. Beijo grande pra você. Centelha, seja bem-vinda.